Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte onde Joana de Assis traz essas últimas informações dessa decepção que foi essa negociação com Marcos Leonardo, mas a chegada de Rigoni, pelo menos o Crespo vai ter algum atacante ali para essa reta final de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Paulo que ficou frustrado, ficou até as 10 da noite tentando contratar o Marcos Leonardo, mas não conseguiu. Vou trazer aqui a Débora Carvalho para falar mais dessa frustração, que eu acho que ficou grande também para o Marcos Leonardo, que queria muito, para o Al Hilal nem tanto, porque para ele não, né, o time não fazia muita diferença. Mas pelo menos tem um reforço chegando, minha amiga. Bem-vindo ao Tão mais uma vez. Pois é, Joana. Bom dia, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado com a gente no Taon. Eu lembro que ontem a gente falava sobre isso aqui no Taon, né? Da possibilidade do São Paulo de contratar, trazer como empréstimo, né? Marcos Leonardo, Rigoni. Eu lembro que no final você chegou a falar assim, olha, o Rigoni tá mais próximo, tá até mais fácil. E foi isso que aconteceu, né? O Marcos Leonardo, nessa espera, horas de espera, né? A gente lembra pro pessoal que tá assistindo a gente, a janela de transferências fechou 11h59 da noite de ontem. E até 2 horas antes, essa espera para saber se o Marcos Leonardo vestiria ou não a camisa do Tricolor Paulista. Foram 2 reuniões no dia de ontem, né? E sabendo para aguardar se ele iria ou não. O fato é que o Al Hilal chegou a fazer algumas exigências financeiras e o São Paulo viu que não daria para arcar com esse valor, né? E aí viu como perdido a vida então do Marcos Leonardo. E olha que o jogador tentou de tudo, né? O Marcos Leonardo deixou claro que queria, né? O desejo dele de vestir a camisa do Tricolor Paulista nesse restante de 2025, chegou a falar que abriria mão dos salários que ele tinha para receber do Al Hilal no decorrer deste ano, né? Até o fim deste ano de 2025, mas nada disso foi suficiente. E o Al Hilal, então, continua com o Marcos Leonardo. E aí fica, né? O São Paulo vê esse déficit, essa dificuldade agora nessa posição do centroavante, porque isso iria ajudar e muito. Seria um ótimo empréstimo, né? Seria uma ótima vinda pro São Paulo, porque tá sem Caleri, tá sem André Silva no departamento médico, Rian também. Bom, se o Marcos Leonardo não chega, pelo menos para agora, quem chega é Emiliano Rigoni, que deu muito certo, né? Retornando aí ao São Paulo, jogador que está no México, no León, chega também como empréstimo até o decorrer de 2025, podendo prorrogar por mais um ano. Jogador que já atuou no São Paulo em 2021, inclusive quando o Hernan Crespo estava à frente do time nessa primeira passagem do técnico, e foi o Crespo que pediu pelo Rigoni. É isso, Marcos Leonardo não veio, para tristeza do torcedor são paulino que ficou ali aguardando, né, até as últimas horas do fechamento da janela de transferência, mas chega o Rigoni aí para reforçar o elenco do São Paulo, Jojo. Pelo menos isso, né? Mas a frustração vai ficar grande realmente. Obrigada, minha amiga, pelas informações. Arnaldo, ficou aí o São Paulo até as 23h59 tentando, vai aqui, vai ali e busca aqui e tal. Foi uma cobertura minuto a minuto, mas que terminou de forma fracassada. Antes do Arnaldo falar, ele é o 10º estrangeiro do elenco de São Paulo. Então, é que agora o Caleri tá fora, senão teria que cortar da delegação. Todo jogo, 10º estrangeiro. O Rigoni é o 10º, né? Isso aí. Exatamente. O São Paulo chegou, antes de a gente entrar no Marcos Leonardo, ele está jogando com uma linha de 5 zagueiros, muitas vezes os 5 estrangeiros. Né? Cédric, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Enzo Dias. Impressionante isso. A linha inteira, né? A linha inteira. Aí o Bobadilha virou titular, então meio time é de gripe. Saúde. O Marcos Leonardo aí, né, ficou... Eu acho que a questão... Fala. Posso fazer uma pergunta? Claro, faça. Para vocês? Pode. O São Paulo foi inepto ou inábil durante essa questão do Marcos Leonardo? Sim. A instituição alimentou esta coisa de é possível até 11h59 da noite ou não? Ou ela foi arrebatada por isso? Exato. Eu acho que ela foi inábil porque ela não mensurou
a onda que foi criada com essa possível contratação, talvez nenhuma outra, nem a volta do Lucas proporcionou esse auê. Uma loucura. E acho que ela só poderia esticar isso até limite da janela se ela tivesse a convicção que o negócio daria certo, né? Agora, ela esticou por quê? Porque o jogador não se conformava em continuar no clube dele e queria jogar no Brasil. E as questões, as negociações, elas se esticaram porque o jogador foi até o último minuto para tentar a liberação, pelo menos por 4 meses, para jogar no São Paulo. O jogador, acho que acabou se expondo bastante também, né? Eu acho que ele ganhou muito ponto com a torcida do São Paulo, mas perdeu muito ponto com outros clubes brasileiros. O Santos que o formou e tal, pela insistência. O São Paulo não tinha, na verdade, condição de negociar com o clube árabe. Ele não tem dinheiro para fazer investimento em direito federativo, nem para pagar um empréstimo. Ele teria a condição de pagar o salário que o jogador topasse. Pra você ter uma ideia, mas assim, no meio da tarde passada, chegou um momento em que o Marcos Leonardo, sei lá, o São Paulo ia oferecer 4 para o Marcos Leonardo. Não 4 milhões, bem menos, viu? 4 laranjas, vai. 4 laranjas. O Marcos e o Clube Árabe com proposta do Flamengo, oficial, de empréstimo, pagamento de empréstimo e mais compra em definitivo, com propostas de clubes árabes, a janela só fecha dia 9 na Arábia, daqui a uma semana. Não, eu não vou liberar o jogador de graça porque eu tenho propostas melhores. Aí, no Brasil, e o Boto até falou sobre isso, né? O menino quer jogar no São Paulo, então nós vamos pular fora. No Brasil, ele fechou porque os outros clubes, mesmo com muito mais dinheiro que o São Paulo, o Flamengo é o que mais tem dinheiro, saiu fora, porque o Marcos Leonardo fez questão de jogar no São Paulo. Ele, quando o São Paulo, ele topa ganhar as 4 mariolas ou laranjas no São Paulo, que é um salário da parte de baixo do São Paulo, um salário menor que o do André Silva, que se machucou, e o São Paulo só tinha isso a oferecer. Ele chega e fala o seguinte: tem 4 para me oferecer, me oferece 1, oferece 3 vezes 4, que seria até o final do ano, para os árabes me liberarem, pelo empréstimo. E o São Paulo fez a última proposta com o dinheiro do Marcos Leonardo. Então, o Marcos Leonardo não ia ganhar pouco abaixo do André Silva, ele ia ganhar o que ganha um moleque da base, para jogar 4 meses no São Paulo. Por uma ideia de valorização, de exposição, de conforto familiar, ou seja o que tal, seja o que pesou nessa decisão. E o São Paulo falou, então, se o moleque vai até o fim, então, mas nós vamos até o fim. Se o menino tá indo nessa daí, por que eu, como dirigente do São Paulo, eu não vou junto com ele? Eu acho que ele foi até o fim por conta disso. Então, se ele tá fazendo um esforço desse tamanho, eu vou fazer junto com ele. Foi um pouco o que aconteceu. De verdade, porém, eu faria a mesma coisa. Né? Eu não tinha essa informação do 1, 4, 3 para vocês. Para mim, o São Paulo, a última proposta do São Paulo tinha um dinheiro para liberar, não que o Flamengo ofereceu, menos que o Flamengo ofereceu pelo empréstimo, que seria o dinheiro que o São Paulo pagaria ao jogador e o jogador com o empresário façam isso. Façam isso. E não foi suficiente, os árabes pediram pelo menos 2 milhões de euros pelo empréstimo, que é quanto o Flamengo topava pagar. E aí não teve acordo. O São Paulo não tem dinheiro. E aí acho que o Tironi, quando chegou no meio da tarde e começou a ter essa exigência mais clara, o Tironi falou: São Paulo tem que sair fora. São Paulo não tem que sair da política mínima do não pagar por direito e dar 2 milhões de euros por um empréstimo de 4 meses sem ter opção de compra depois, porque não vai ter dinheiro para comprar. Ou é de graça. Agora, aí que tá. Aí vou na sua primeira pergunta. Você só entra numa situação dessa, eu acho, e na dimensão que isso tomou, se você tem convicção do que os árabes topariam a sua condição de negócio. Então, o negócio se arrastou por uns 4 dias, só com o jogador
sem ter exatamente a garantia, aquele negócio que a gente brincava. Tem que combinar com os russos, tem que combinar com os árabes. E os árabes, eles negociam do jeito que eles quiserem. Eles são os donos dos direitos. O Marcos Leonardo está pé da vida, porque não foi inscrito no campeonato. Ele tem suas razões, né? Tem excesso de estrangeiros, preferiram o Darwin Nunes. Ele não quer jogar lá, mas se os árabes não tiverem uma posição, uma proposta boa, ele vai ter que ficar por lá. Ou ele, sei lá, vai acionar a FIFA, o que ele vai fazer? Né? Não fui inscrito no campeonato, tem alguma brecha? Os caras não me tiraram, sei lá se tem ou não. Mas ou o clube dele concorda em cedê-lo, ou não dá para ter uma rescisão unilateral da parte dele. Né? Então o São Paulo ficou na mão. E a outra coisa do inábil, eu acho que e aí acho que quando a gente falava aqui sobre o Rigoni, é que o Crespo falou, eu vou ficar... Se os árabes... O Crespo estava lá há pouco tempo, foi pro Catar, trabalhou lá. Ele conhece o jeito de ser dos caras. Né? Saiu lá, trabalhou no Oriente Médio um bom tempo. Falou, eu vou ficar na mão, porque se esses caras eu não vou ficar sem ninguém. E aí ele indicou o Rigoni, que foi a última oportunidade do São Paulo na janela, que o Crespo conhecia e sabia que o Rigoni toparia de 4 laranjas que ele ganha no México, ganhar 2 no São Paulo. O Rigoni já está no bid? Já foi anunciado oficialmente e tudo mais. Não tinha visto. Agora, o Rigoni não é exatamente um plano B para o Marcos Leonardo, né? Ele é um jogador, ele é um atacante, mas não é um centroavante. Se o São Paulo tiver ainda a ideia de tentar um centroavante, então o São Paulo não foi trabalhando com o plano B, porque ele estava convicto que o Marcos Leonardo, no final das contas, ia conseguir dobrar os árabes. Não conseguiu. Ou ele foi numa linha de que era um plus. Eu nem tinha essa possibilidade, pintou, vou tentar. Um jogador do nível do Marcos Leonardo, para mudar o patamar do São Paulo, não teria outro. O que o cara pode trazer é um dineno, né? Um cara livre no mercado que, né, pode ser que o São Paulo ainda tente alguma coisa, acho um pouco provável. Eu, sinceramente, eu acho que a diretoria do São Paulo nessa dela não erra em nada. O não você já tem. O não você já tem, a torcida sabe disso, o mundo sabe. Você tem a oportunidade de trazer um cara como esse, que mudaria tecnicamente a sua vida nesses 4 meses, seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores. Eu não vou tentar? De verdade, assim, o meu clube tentar um cara como esse tomar um não, é muito melhor do que tomar o sim do Jamal. Do Jamal. O Jamal você vai trazer. Ele vai querer vir, vai dar tudo certo. Você prefere o quê? Tomar o sim... Quer um empresto de graça. Você quer tomar o sim do Jamal ou não do Marcos Leonardo? Eu prefiro tentar o Marcos Leonardo e não dá certo. Eu vou ser sempre favorável a isso. Se um clube estiver tentando o melhor para ele e tomar o não, é muito melhor do que tomar o sim de um cara que não vai mudar a sua vida, que não vai resolver a sua vida e que você de alguma maneira vai gastar algum dinheiro, seja com um pouco de luva e de salário. Então, cara, eu tenho uma tentativa. O jogador tá fazendo tudo o que ele pode e o que ele não pode. Quer saber? Eu vou junto com ele. Eu vou abandonar o jogador que quer jogar comigo. Cara, de verdade, eu não vejo um problema nessa situação do São Paulo. Eu tô mais pra a linha do Vessa também. O São Paulo tentou. Se descortinou uma possibilidade do agora vai, hein? Agora parece que tá indo. Eu acho que isso é aí são duas coisas erradas aí. Falta de uma boa comunicação, que é a marca dessa gestão do São Paulo. Esse talvez é o único senão que eu faria. Então, mas peraí. Quando a onda virou tsunami, o assunto mais comentado, você tem que comunicar minimamente o que está acontecendo. Isso, eu concordo com você. Talvez é o único senão. Isso, do tipo assim, o Edu Afonso está na porta do CT, o Gabriel Sá passa lá e fala assim, às 9 da manhã, hoje a rede social em 9h10 estaria espalhado o negócio. Gente, é quase impossível, torcedor. Juro, nós estamos fazendo de tudo, mas a situação é muito difícil. Beleza, você já tirava bastante ali a expectativa. 9 da manhã, tava tudo bem. O torcedor ia falar, beleza, o presidente já avisou aí que é bem difícil, acho que não vai rolar. Mas tá bom, deixa eles tentarem. Quando você não fala nada, você vai alimentando aquilo até 23h59. Então, mas não é só... Aí tem alguns aspectos que eu gostaria de falar. Por favor. Quais são? O primeiro, o São Paulo sim poderia e deveria ter feito isso, né? Falar, galera, tá difícil aqui, a gente tá tentando, mas o que a gente tem é o rigor, beleza? Não sofram, não esperem. Ok, não o fez.
A partir do momento que ontem você disse que aqui era meio-dia, lá eram 6 da tarde, isso. 6 horas dos caras dar água pro camelo. Aí também tem que acabar com esse negócio de minuto a minuto, que isso não existe. Entendeu? As coisas não são resolvidas em minuto a minuto, gente. Aí a minha visão do fato todo é que também o São Paulo deveria ter, mais uma vez, se comunicado. Fala, gente, acabou, não dá. Entendeu? A gente tentou. Isso começou com um jogador do São Paulo que falou... O Petros, né? Pô, então assim... Foi daí que começou a história. Exato. Aí o presidente seguiu o Petros e seguiu não sei o quê, aí a coisa começa. Aí me parece se for deste jeito, me parece ser uma coisa inepta, né? Você vai partir para contratar um jogador com a indicação de um outro jogador via rede social. Caramba, você tinha que ter isso mapeado, tinha que ter na mão a situação. É que às vezes acontece essas coisas, ok, eu sei que acontece, mas... Você não tá sabendo, o cara te deu um toque, aquele ficou livre. No meio do futebol acontece. Pela rede social, cara, é estranho. Agora, o São Paulo poderia ter iniciado esse processo mais cedo, né? Demorou demais. Tudo bem, isso pode ser. Não é? Isso pode ser. Demorou demais. Então, eu acho que deixar para o último dia da janela é isso. O árabe vai dormir, ele, depois amanhã quando eu acordar eu respondo. Eu vou não sei o que lá, então não sei o que, agora eu quero não sei o que lá, agora eu quero não sei o que lá. Né? E aí, e acho que por isso, eu acho que o São Paulo deveria ter tentado até o fim, mas deveria ter tomado algumas precauções na comunicação. É isso. E acho também. No ultimato ao clube árabe. Porque isso gera isso Sabe gera que eu lembrei? Danado. Eu lembrei um pouquinho do o Memphis inscrito na Copa do Brasil. O Corinthians estava pronto, a FIFA estava pronta, faltava a Federação Espanhola pegar a documentação, o funcionário da Federação Espanhola já tinha ido embora e esse cara precisava apertar um botão para mandar para a CBF. E aí ele não foi inscrito. Não rolou. Não rolou. Muitas vezes que não rolou. E reafirmo minha posição. O São Paulo está certo de não rasgar o plano de reestruturação. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Tricolor, né? Que vai receber um dinheirinho extra devido a essas transferências de ex-jogadores do São Paulo no mercado europeu. O São Paulo vai faturar cerca de 6,5 milhões com as negociações de Antony e de Ederson na Europa. O Antony foi vendido do Manchester United para o Betis da Espanha e o Ederson saiu do Manchester City e foi transferido para o Fenerbahçe da Turquia. O Betis pagou ao Manchester United cerca de 25 milhões de euros. Já o percentual que o São Paulo vai arrecadar desse dinheiro será cerca de 875 mil euros, girando nos valores da moeda, fica em torno de 5,5 milhões que vai cair nos cofres do São Paulo. Já a questão de Ederson, o clube do Fenerbahçe pagou cerca de 14 milhões de euros ao Manchester City. E quanto desse dinheiro vai vir para o São Paulo? 175 mil euros. Na cotação atual vai dar cerca de 1,1 milhão de reais. Para 2025, o São Paulo estabeleceu como meta arrecadar cerca de 155 milhões em vendas. Os valores recebidos pelo mecanismo de solidariedade pelas vendas de Antony e Ederson serão somados a outros casos como Lucas Perry, Emerson Real. E as vendas feitas também pelo clube nessa temporada, Matheus Alves, Lucas Ferreira, William Gomes e outros jogadores que o São Paulo tem por aí no mercado. Enfim, essas foram algumas das informações aí do GE.com. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!